Vamos resolver um exercício agora do livro do professor Franco Brunetti. O enunciado diz o seguinte: um motor de 4 cilindros tem taxa de compressão 8:1. O diâmetro dos cilindros é 7,8 cm e o curso 8,2 cm. Deseja-se aumentar a taxa de compressão de 12:1. De que espessura deve ser rebaixado o cabeçote sem se preocupar com possíveis interferências? Qual vai ser então a estratégia para que a gente possa resolver este problema? Primeira coisa, vamos entender o que o problema está descrevendo, a situação. A situação é de um cilindro cujo volume morto inicial aqui é representado por V2. Ele pede para que a gente calcule o quanto seria necessário rebaixar o cabeçote desse motor para que ele passe de uma taxa de compressão de 8:1 para 12:1. Então, o que estaria acontecendo no motor propriamente? A gente estaria diminuindo o volume V2, ou seja, diminuindo o volume morto, através da técnica de rebaixamento do cabeçote. Tá? Aqui eu representei isso dessa maneira, então V2 volume original e o V2' seria o volume final após o rebaixo do cabeçote. Tá? Então você pode observar que o rebaixo aqui, representado pela cota H, ela vai ser calculada basicamente conhecendo o volume de rebaixo, tá? Ou seja, o volume perdido aqui, ó, quando você faz o rebaixamento do cabeçote. Geometricamente, o volume rebaixado do cabeçote, ele seria dado pelo volume original menos o volume final, que seria o V2', tá? Então V2 o volume morto original e o V2', o volume morto após o rebaixo, tá? Do cabeçote. Conhecendo o volume rebaixado, o volume VR, a gente consegue correlacionar ele direto com essa cota, tá bom? Então, vamos lá para os dados do problema. Primeiro, o dado é, o motor original tem uma taxa de compressão 8:1, e a gente, ao fazer essa técnica de rebaixar o cabeçote, atingir uma taxa de compressão 12:1, uma taxa maior de compressão. Tá? Ele informa também dois parâmetros geométricos do motor, que é o diâmetro do pistão e o curso do pistão, tá? O D e o S. Nesse caso, esses dois parâmetros eles não irão mudar após o rebaixamento. Tá? Após o rebaixo do cabeçote, diâmetro do pistão e curso não muda, assim como a cilindrada unitária também desse motor não vai se alterar devido a essa técnica de rebaixar o cabeçote, tá bom? Então assim, a estratégia para a gente resolver esse problema é iniciar os nossos cálculos encontrando a cilindrada unitária. Lembrando que a cilindrada unitária ela continua constante nas duas taxas de compressão, tá bom? Então, para encontrar a cilindrada unitária, vamos partir da fórmula geométrica dela, que é πd² vezes S sobre 4, ok? Aqui a gente vai substituir então os valores, tá bom? Então o valor aqui, VDU, vai ficar π vezes d², aqui a gente vai manter em centímetro mesmo, porque a gente vai querer encontrar a cilindrada unitária em centímetro cúbico, tá? Então a gente vai manter tanto o diâmetro quanto o curso em centímetros. 7,8 ao quadrado vezes 8,2 dividido por 4, ok? Então, vamos lá, vamos pegar a calculadora e vamos fazer esse primeiro cálculo aqui, então. Vamos lá, ó. Vamos abrir a fração. π vezes 7,8 ao quadrado vezes 8,2 dividido por 4, tá bom? Vamos dar o igual. Cilindrada unitária 391,83 centímetros cúbicos, arredondando, né? Tá? Então esse termo aqui é importante, por quê? Porque ele vai ser fundamental para que a gente possa calcular depois os volumes V2 e o volume V2'. Tá? A gente vai partir para os dois cálculos da cilindrada unitária. Beleza? Então, feito isso, o próximo passo que nós teríamos seria encontrar o volume morto original, o volume V2. Tá? O volume V2, vamos lembrar que ele é o volume cuja taxa de compressão é 8:1. Tá bom? Então, não esquecer que o volume V2 é para a taxa de compressão 8:1. Calculando usando a fórmula, né, da taxa de compressão, que é
VDU sobre V2 mais 1, né? Então, usando essa formulinha aqui, ó, vamos lá calcular o volume morto V2, tá? Como nós já conhecemos o valor da taxa de compressão, é 8, né? A cilindrada unitária, que a gente calculou anteriormente, 391,8 sobre V2 mais 1. Tá bom? Aí aqui já passa 1 subtraindo aqui, né? Fica 7. Passa o V2 multiplicando e o 7 dividindo, né? Fazendo o cálculo direto aqui, ó, V2 igual a 55,97 centímetros cúbicos. Beleza? Então esse aqui, ó, seria o volume morto original, o volume V2, tá bom? Agora vamos fazer o mesmo raciocínio para encontrar o novo volume morto, o volume V2'. Então, partindo da mesma relação da taxa de compressão. Lembrando que para o volume morto V2', a gente aumentou a taxa de compressão devido ao rebaixo do cabeçote. Então, 12 para 1, né? Tá? Então, aqui, a fórmula em si é a mesma. A diferença vai ser na taxa de compressão, tá? Então, vamos usar a fórmula assim, ó. Taxa de compressão linha, tá? Igual cilindrada unitária. A cilindrada unitária não se altera ao fazer o rebaixo do cabeçote, tá? V2 linha mais 1, tá? Aí ficaria aqui, ó, 12 igual 391,8 sobre V2 linha mais 1, tá? Então veja, fizemos o mesmo procedimento aqui. A diferença é que a gente alterou apenas o valor da taxa de compressão de 8 para 12, e aqui ao invés de calcular V2 é o volume morto novo, né? O V2 linha, tá bom? Então, V2 linha vai ficar igual. Vamos fazer a conta aqui. O raciocínio matemático é o mesmo, tá? Então passa 1 para cá subtraindo, fica 11, passa o V2 linha multiplicando e o 11 dividindo, tá? Então vamos lá, vai ficar, a nossa conta vai ficar 391,8 dividido por 11. Okay? Então veja, ó, o novo volume morto, 35,62 centímetros cúbicos. Beleza? Então nós temos aqui, ó, o volume morto original e o volume morto depois do rebaixo do cabeçote, tá bom? Você pode observar, né, para ver se os resultados estão consistentes, note que a gente teve uma redução de volume, né, como era de se esperar, ok? Vendo aqui na primeira folha, ó, então V2, o volume original é maior, né, e após fazer o rebaixo do cabeçote, você veja que o volume morto realmente é menor, né, intuitivamente. E os resultados numéricos mostram isso também. Agora, o quarto passo aqui seria a gente calcular os valores de VR, né, que seria o volume reduzido, né, tá? O volume depois do rebaixo e, consequentemente, depois o H, tá? Que é a cota, tá? Então aqui a gente precisaria calcular, ó, o quanto que a gente reduziu o volume aqui, né, que seria essa sobra aqui, ó. Tudo bem? Então aqui se fosse fazer, se quisesse deixar de uma forma um pouco mais intuitiva, a gente podia até fazer um pontilhado aqui assim, ó. Tá? Só para a gente visualizar como se fosse o cilindro original, vamos assim dizer, tá? Então aqui seria o cilindro original. Então esse volume que a gente retirou aqui, ó, esse é o volume rebaixado, tá bom? Note que esse volume está correlacionado com a cota H, beleza? Esse que é o termo que a gente procura no exercício. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, né? Para se calcular o valor de VR, nós temos V2 menos V2', certo? Aí ficaria aqui, ó, V2, 55,97 menos 35,62. Ou seja, o volume rebaixado é 55,97 menos 35,62. Daria lá 20,35 centímetros cúbicos. Então esse aqui era o tanto de volume que a gente precisa retirar do cabeçote, tá? E como que a gente vai correlacionar isso com a cota H? A gente tem que associar assim, ó. Então, vou fazer um desenho novamente só para a gente entender. Porque isso aqui é cálculo baseado em volume de cilindro, né? Então nós temos lá um cilindro de altura H, que é o quanto nós precisamos rebaixar em termos de cota o volume morto, tá? E esse é o volume VR aqui, ó. Beleza? Como isso aqui é um cilindro, o volume VR,
ele é a área vezes a altura, né? Lembrando que a área é a área da seção do cilindro, né? Que é um cilindro de seção circular. Então, teríamos uma área A, certo? Essa fórmula pode ser escrita de uma forma um pouco mais genérica em função do diâmetro, né? Porque a gente conhece o diâmetro do pistão. Seria πd² sobre 4, que é o termo de área, vezes o H, tá? Que é a cota de altura do cilindro. Então vamos partir dessa fórmula aqui para calcular o H. Dando uma ajeitada na fórmula para facilitar, a gente já pode passar o 4 multiplicando e o πd² já dividindo, tá? Deixando a fórmula já preparada dessa maneira para o cálculo, ó. πd². Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui o cálculo, ó. Vai ficar H igual 4 vezes o VR, 20/35, dividido por π vezes o diâmetro. Lembrando, que no termo original aqui, ó, 8,2. Opa, perdão, 7,8, tá? O diâmetro. Então, 7,8². O H vai ficar igual a, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer a conta direto na calculadora. 4 vezes 20,35 dividido por π vezes 7,8 elevado ao quadrado. Olha lá, 0,43. Aqui, só tomando cuidado, seria centímetros, né? Tá bom? Porque nós estamos usando todas as unidades em centímetro aqui. Diâmetro, volume centímetro cúbico. Então, se a gente quiser colocar em milímetro, Nós devemos multiplicar por 10, dando o resultado 4,3 milímetros. Representa a cota que a gente tem que rebaixar o cabeçote para passar de uma taxa de compressão de 8:1 para 12:1, lógico, respeitando as condições de diâmetro de cilindro e curso. Ok? Então é isso. Espero que eu tenha ajudado. Até a próxima.